às vezes porque nós ignoramos o próprio relato bíblico. Lembre-se que um dia o chefe máximo da nação, do remanescente, matou um dos seus empregados para ficar com a mulher dele, para esconder o seu pecado de adultério. Como manter a fé num povo remanescente quando o líder máximo comete um adultério e um assassinato para encobrir a sua falta? Como manter a fé? Como manter a fé quando a mulher do rei, porque se sentiu insultada, mata o dono de uma terra para roubar o negócio e dar para o marido? Um mero capricho. Como? Como manter a fé diante de lideranças infiéis, autoritárias? Nada e nem ninguém pode desestabilizar a sua fé. Você deve ter como único fundamento a pessoa de Jesus Cristo. Qualquer outra base onde você pode apoiar a sua vida espiritual no momento de sacudidura não será suficiente para você. Se o seu pastor falhar, se a sua igreja falhar, se a sua referência espiritual falhar, você não pode se apoiar em nenhuma dessas coisas. Nada. Não nos enganemos, o mau testemunho será responsabilizado. Deus disse: se você desencaminhar qualquer um dos meus pequeninos, seria melhor se você não tivesse nem nascido. A esses Deus vai tratar. Mas eu estou falando para você, não tenha nenhum outro fundamento a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Tenho visto muita gente magoada, e algumas dessas pessoas magoadas porque foram realmente injustiçadas. Algumas a injustiça está apenas no imaginário delas, mas tem muita gente magoada. A nossa fé não pode depender nada disso. Pergunta: você está suficientemente arraigado em Jesus Cristo a ponto das pessoas que você mais ama e admira se revelarem os mais vis e abomináveis, como um dia Judas, Saul, Acabe ou Jezabel se revelou? Eu tenho a sensação, por esses exemplos, que as pressões internas serão piores do que as pressões externas antes da volta de Jesus. As pressões externas tendem a nos unir. Se nós estivéssemos sofrendo apenas as pressões externas de uma perseguição, a igreja se fortaleceria. Isso aconteceu no passado, é só você olhar no passado. Quando os cristãos eram perseguidos, mortos e martirizados, o sangue do mártir parecia como semente, as pessoas abraçavam ainda mais a fé. Esse não vai ser, e Satanás ele vai se ajustando. Haverá pressões externas sim, mas as mais terríveis, cortantes, decepcionantes serão as pressões internas. São pessoas do nosso convívio. João capítulo 16, Jesus diz: vem ainda um dia em que vão querer matar vocês, achando que estão prestando culto a Deus. É a profecia, é o que diz. Mais dolorido golpe vem de dentro e não de fora. Se o seu pastor fosse levado diante de um tribunal para defender a verdade do sábado ou qualquer coisa do tipo, se esse julgamento fosse transmitido pela internet, você visse o seu pastor sendo questionado, respondendo e sendo condenado à morte, isso fortaleceria a sua fé. Mas o problema não é o seu pastor ser fiel e morrer por isso. O problema é o seu pastor ser infiel, causando decepção ao seu coração. Se você tem outra coisa que não o firme fundamento de Jesus Cristo, você vai ter a sua fé abalada. Os soldados romanos executaram Jesus como se fosse mais um criminoso. Eles vão responder por isso. Mas eu tenho para mim que o que mais machucou o coração de Jesus não foi a morte infligida pelos soldados romanos, mas foi o fato de ele ter sido rejeitado por seu povo e pela sua cidade. Você vai precisar aguentar essa prova sozinho, e não tem como você se apoiar em mais ninguém. Talvez você tenha vindo para a igreja adventista porque alguém reproduziu o amor de Jesus para você de forma tão irresistível que você se rendeu ao convite divino. Mas uma vez que você já tenha entendido o plano de Deus para a sua vida, agora você não pode mais depender de ninguém. Você precisa de uma fé que vá além do companheirismo que você encontra na igreja, porque na hora H você vai responder sozinho pela sua fé. Meus irmãos, é minha responsabilidade ajudá-los a perceber o tempo sensível em que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo num tempo muito sensível.
Em Mateus capítulo 13, Jesus diz que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e esse inimigo se retirou. Satanás tem semeado muito joio no meio do trigo. Como eu disse, não dá para saber quem é quem. Jesus desejou tanto o apoio dos seus amigos no momento que ele mais precisou. No jardim eles estavam dormindo. Ele que teve que tomar aquele cálice da aflição sozinho. E quando vamos ao Apocalipse, o remanescente é descrito como tendo a fé de Jesus. Nós vamos precisar de uma fé semelhante à de Cristo. Você lembra que quando o noivo chegou e as moças estavam dormindo, 5 delas perceberam que não tinham azeite suficiente. E a parábola diz que você não pode dividir o azeite com ninguém. Seu marido pode estar sendo um apoio para você nos últimos anos na sua jornada cristã, mas ele não vai poder transferir o azeite dele para você. A sua mulher pode estar levando você nas costas espiritualmente há anos, mas a sua mulher não vai poder transferir o azeite dela para você. Seus pais podem orar ao pé da sua cama de madrugada, seus pais podem estar aí numa luta de intercessão, mas seus pais não poderão dar o azeite deles para vocês. Na hora H, cada um terá que ter a sua própria lâmpada, cada um terá que ter o seu próprio azeite. Eu e você precisamos estar preparados para esse dia. Ser um adventista não vai te dar nenhuma vantagem em relação à salvação. Israel se perdeu guardando o sábado e tendo uma dieta impecável. Há sérias recomendações e repreensões, inclusive aos pastores adventistas. A serva do Senhor chega a dizer: pastores infiéis, que terrível retribuição os espera. Em outro momento ela fala: pastores infiéis profetizam coisas agradáveis. E ela descreve no livro Grande Conflito que igrejas inteiras vão se arremessar contra os seus pastores, porque eles disseram paz, paz, quando não havia paz. Rebanhos inteiros perdidos com seus pastores, porque eles não deram a mensagem no tom correto. Pastores infiéis sofrerão um castigo 100 vezes pior, diz a serva do Senhor. Nós vamos precisar suportar as pressões. Meus irmãos, nós precisamos passar menos tempo bisbilhotando a vida dos outros nas redes sociais e mais tempo investigando a vida de Jesus nos evangelhos. Nós precisamos passar menos tempo fofocando uns com os outros e mais tempo contando as nossas coisas para Deus. Nós precisamos passar menos tempo com os nossos projetos pessoais em busca de dinheiro, realização profissional, sonhos. Mais tempo armazenando um tesouro onde a traça não come e a ferrugem não corrói. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz o profeta Isaías. Invocai enquanto está perto. A Bíblia diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Essas palavras foram ditas a Isaías, por Isaías muito tempo atrás, mas essas palavras são para mim e para você. Busque o Senhor enquanto se pode achar. O problema? Um dia Jesus foi à igreja lá na sinagoga em Nazaré. Pediram para ele. Ele abriu justamente os livros do profeta Isaías e ele leu um trecho, uma passagem. E a passagem diz que o Messias, era uma passagem messiânica, dizendo que quando o Messias viesse, ele libertaria os cativos, daria vista aos cegos. Jesus lê a passagem, fecha os rolos e se senta. As pessoas olham para ele esperando algum comentário, e com os olhos todos fixos nele, ele diz: essa profecia se cumpriu hoje aqui.
Sabe o que aconteceu? Arrastaram ele pelo cangote para fora da sinagoga e tentaram apedrejá-lo. Em Nazaré, onde ele havia crescido, onde ele havia trabalhado na carpintaria com o pai. Sabe por quê? Porque aquela audiência não admitia reconhecer o seu estado espiritual. É o mesmo problema de Laodiceia. Rico sou, abastado e de nada tenho falta. Você tem duas alternativas hoje de manhã: sair daqui com o nariz virado, querendo me apedrejar, ou você se prostrar diante de Deus e reconhecer que você precisa de colírio, que você precisa de uma nova roupa, que você precisa do ouro, que você precisa dele. O remanescente pode inflar o peito achando que é algo melhor, mas quando na realidade a característica marcante do remanescente, sim, ele é marcado pela verdade, ele guarda os mandamentos de Deus, ele tem o testemunho de Jesus, mas a repreensão que o remanescente recebe é a grande ironia. A grande ironia é que Laodiceia deixou Jesus do lado de fora. Laodiceia tenta viver um cristianismo sem Cristo, por isso Cristo se acha batendo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. O grande problema do meu e do seu adventismo, o grande problema da minha e da sua vida espiritual, como remanescente, como Laodiceia, é que nós estamos tentando viver um cristianismo sem Cristo. Eu e você estamos deixando Jesus do lado de fora. Isso virou um clubão de final de semana. A gente compreende o conjunto de verdades, a gente compreende o conjunto de doutrinas, mas a nossa vida, a nossa rotina, o nosso vocabulário, o nosso vestuário, a maneira como a gente administra a vida, a maneira como a gente administra o nosso tempo, as nossas prioridades, a nossa ganância por dinheiro, a nossa fixação por ser alguém importante, a nossa loucura pela viagem dos sonhos, pelo carro dos sonhos, pela casa dos sonhos, está fazendo com que a gente viva um cristianismo de final de semana, um cristianismo meia boca, um cristianismozinho de nada. Essa sacudidura que vai sacudir como a gente não imagina. Como que nós vamos aguentar esse tranco no final, se hoje em condições mais favoráveis a gente fica vivendo essa vidinha desse jeito? Como? E como eu posso, como pastor da igreja, ignorar o fato de que nós saímos dessa pandemia não melhor do que nós entramos nela? Não vejo reação espiritual, não vejo. Vejo famílias ainda tendo sérios problemas na condução de sua casa. Vejo maridos ainda com sérios problemas na condução da educação dos seus filhos. Eu vejo ainda mulheres apelando, me ligando durante a semana dizendo: meu marido não é um líder espiritual que deveria ser. Como que eu vou administrar isso? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou admitir o fato de que os meus filhos vão crescer, eu vou me aposentar e nós vamos ficar aqui ainda, porque a gente não fez o que a gente tinha que fazer? Como que eu vou admitir o fato de que ou eu olho os meus membros, as redes sociais deles, ou eu não olho para eu não sofrer, ou eu olho e eu digo: meu Deus, essas são as pessoas que têm ouvido os sermões do final de semana? Desculpa o meu tom. Eu queria hoje que fosse um outro sermão, eu queria que hoje fosse um dia festivo. Eu nem queria estar pregando aqui hoje. Desculpa a decepção de dizer a você, quem sabe, alguma coisa que você estava esperando uma outra coisa. Mas tem gente aqui se apoiando no fato de que é porque da igreja vai se salvar. Não vai. Porque já entendeu a verdade. Mas se essa verdade não mudou você não vai. Pelo contrário, aqueles que não se deixarem transformar por ela vão ser um problema para a própria igreja. Por favor, olhe para dentro de si. Avalie sua condição. No que você tem se apoiado? No que você tem se apoiado? Que fundamento tem a sua fé? Que tipo de vida você tem levado? Aceite a repreensão. É o próprio Jesus que diz: eu disciplino e repreendo aqueles a quem eu amo. Isso está lá tudo, a igreja de Laodiceia. Eu repreendo aqueles a quem eu amo.
Jesus precisa entrar na tua vida de uma vez por todas. Não deixe ele do lado de fora, não deixe ele do lado de fora. Isso é suicídio espiritual. Isso é suicídio espiritual. Priorize as coisas do reino. Refaça a sua rotina. Reavalie as suas prioridades. Esse é um chamado que Deus está fazendo para mim e para você. Esse remanescente que veio lá do começo, veio vindo. Isso chegou em você. Nós vamos reproduzir a infidelidade dos homens do passado? Ou vamos nos provar como grãos maduros nessa grande sacudidura que está diante de nós? Igreja, minha querida igreja, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus não apenas nos dê a consciência de nossa identidade, mas que a gente consiga viver à altura dela.